para iniciar muito bem a nossa semana, boa tarde para você, porque esse vídeo está sendo gravado à tarde, mas você que vai ver ele de manhã, de noite, sempre é muito bom estar na sua companhia. E sempre quando o Power Mix entra no ar por aqui, é porque vem informação importante por aí. E hoje nós vamos receber uma figura muito querida, não só aqui da família do Power Mix, mas também de toda a sociedade. Já tem um trabalho muito grande prestado, já se emprestou ao serviço público uma vez como secretário municipal, é empresário nesse momento e está se despedindo da farmácia que a gente ama, que é a Ultra. O Romário Limberger hoje aceitou o nosso convite para gentilmente estar aqui. Romário, momento de despedida para você e para Mauricéia, mas Mutum ainda é a cidade de vocês, né? Boa tarde. Boa tarde, né? Como você falou, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o pessoal vai assistir aí. Não, Nova Mutum é a nossa cidade, a gente continua aqui, né? É somente uma ruptura no nosso segmento de farmácia, né? Por 21 anos aí em Nova Mutum, né? Proprietários de drogaria. E ontem foi o primeiro dia fora desse segmento, né? Como foi acordar hoje e falar assim, poxa, eu não tenho que abrir a farmácia, eu não tenho que repor estoque, o cara dá uma estranhada, né? É um sentimento diferente, sabe? É realmente um misto de sentimentos ali, né? Porque você tá nessa rotina há muito tempo e saber que você não tem essa função, não é nem obrigação, né? Mas você não tem essa função de estar à frente da operação ali, realmente é algo que deixa você meio... Ainda fora o GPS, parece que não localizou ainda. Rolou muita emoção na despedida? Ah, sempre tem, né, cara? Sempre. Foram 21 anos, tem funcionários nossos com 18 anos conosco, né? Meu Deus, cara. Então, assim, não é só mais a relação de patrão, né, proprietário e funcionário. É realmente, a gente tem uma família ali, a gente ainda pode falar que tem uma família porque os laços continuam, né? Sempre que a gente... alguém deles precisar ou a gente precisar, a gente sempre vai estar à disposição para dar aquele abraço, se precisar algum conforto, alguma coisa nesse sentido, porque realmente a gente criou não só relação, né, comercial, e sim a parte afetiva, emotiva ali que norteou, né, essa nossa caminhada. Então realmente foram muitas, e aí desde parceiros comerciais, né, nossos, prestadores de serviço, todo mundo sempre na sua possibilidade prestando uma homenagem e vai acontecendo. Eu estava contigo no começo do ano, quando eu me aproximei mais da Ultra, por conta do Power Mix, e nem vislumbrava ao ver o seu semblante a possibilidade de você deixar aquilo algum dia. Como é que isso aconteceu? Você acordou de manhã e falou, Mauricéia, vamos largar a mão desse negócio aqui? Como é que foi? Não, a gente realmente vinha já desenhando essa saída do mercado, né? Algo por uma série de questões, né? A gente também tem algumas questões que são particulares da nossa vida. A Mauricéia teve a perca do pai, né? Que sempre foi um cara que sempre nos ajudou muito e eles têm uma operação que ela já está tomando conta e precisa continuar, né, dando atenção na operação da fazenda deles lá no sul, no Paraná. Então isso estava tirando muito tempo, sabe, dela, junto à rede, junto às nossas lojas, junto à família. Isso é complicado porque a logística fica distante, né? Então a gente veio desenhando isso. E só que quando a gente realmente tomou a iniciativa de que ia acontecer, a gente conversou com o Júnior e a Andrea, né? E conversamos também com o Edson, que é o nosso presidente, para fazer essa saída. Mas foi um processo muito rápido. A gente tinha colocado até um prazo para que isso fosse acontecer, mas desde que a gente falou, não, vamos vender, e começamos todos os trâmites para venda, aconteceu em 90 dias, cara. E isso graças à solidez da marca que vocês construíram. Porque, pelo que eu entendi, eu conversei com a Kelly sobre isso, quem está dentro da rede tem preferência de compra. É mais ou menos por aí, né? Mas Mutum hoje pontua entre os top 3, certamente do estado da rede Ultra. Isso facilitou muito o processo? A gente procura, né, como qualquer outra associação ou franquia, você procura sempre uma pessoa que está dentro, porque já conhece o processo, já está adaptado, sabe como funciona, então isso fica muito mais fácil. E os nossos números realmente dentro do estado, per capita, ele é muito bom.
Realmente, se você for pegar per capita, a gente com certeza vai estar entre os top 3 da ultra popular dentro do estado, né? Então isso traz uma robustez para o teu negócio, que na hora que você quer vender é muito importante. É diferente se você tivesse num processo ao inverso, né? Que você não tem número, que você não tem essa dinâmica toda aí, né? Então isso ajudou muito e realmente foi muito tranquilo esse processo de venda. Eu não vou dizer que o pessoal que vem para assumir a Ultra Popular é referendado por você, porque é um processo de compra e venda, mas se você chegar em Mutum para substituir o Romário, é uma moral danada, trazido pelo Romário. Esse pessoal que está vindo aí, é gente boa? Não, eles estão... A gente já conhece eles de longa data, porque eles já estão Eles começaram, na realidade, a primeira loja deles, abriram um pouco antes da nossa, né? Então, a gente está com 10 anos de Ultra, eles têm um pouquinho mais. E fizeram um trabalho excelente, começaram também numa cidade menor como Juína, foram a Campo Novo, Cuiabá, Sorriso e agora em Nova Mutum. Então, a gente conhece eles, sabe? Também é uma operação familiar, com vários funcionários ali há muitos anos que a gente tem o contato em feira, em eventos da nossa marca, que eles estão muitos anos também trabalhando com eles ali, então a gente conhece. É claro que, como tu falou, é uma compra e venda e eles têm uma postura, às vezes comercial, um pouco diferente da nossa, mas com relação a índole e caráter, isso daí pode ficar tranquilo que o pessoal é muito sério mesmo. E eles também vão ter uma baita de uma ajuda, porque a Andrea e o Fifi vão ficar por lá, né? Eles vão continuar, né, na operação ali, eles se acertaram como funcionários ali para dar esse suporte também, e para eles é muito importante, né? A Andrea e o Júnior, o Fifi mais conhecido. Eu conheço como Fifi só. Dr. Fifi. Eles têm um know-how muito grande, né? Desde clientes, mas também como toda a nossa operação, como a gente faz, né? Tem algumas particularidades que eles vão conhecendo, né? O pessoal tem, às vezes, uma dinâmica diferente no atendimento, mas eles vão se encaixando e vai mostrando o caminho para que não haja essa ruptura tão grande entre a nossa saída e a chegada de um novo dono, vamos dizer assim, né? Eu sou cliente ultra assíduo, porque eu gasto com remédio, não é brincadeira. Se mudar o jeito de ser, eu deixo de ser cliente. Eu já vou avisando por aqui. Não, mas eles têm a operação deles, como eu falei, né? Por ser também uma empresa familiar, eles também têm essa mesma pegada de atendimento, de chegar, como a gente estava conversando aqui sobre o concorrente nosso, né, que é aquele negócio robotizado. Não, eles têm bem esse atendimento humanizado, vamos dizer assim, né? É claro que às vezes você, dependendo do tempo, movimento de loja, você tem que acelerar um pouco o processo ou não. Mas é muito parecido com o que a gente faz. Você ficou 11 anos sem a Rede Ultra e depois 10 anos com a Rede Ultra. Qual foi o melhor período para você? Com certeza os 10 anos de Ultra, né? A gente não só como proprietário, né? Claro que isso te dá um número, te dá uma questão financeira muito boa, mas eu e a Mauricéia e o Júnior e a Andrea, quando a gente entrou na Ultra, a gente viu que a gente precisava também mudar como gestor, como pessoa, sabe? O que a gente vinha fazendo, se protelava algumas coisas, alguns processos, você deixava de fazer alguns outros. Falou, não adianta só você mudar, que nem hoje você chega aqui, Power Mix, é preto, laranja, né? Vamos pintar ele de verde e você acha que vai acontecer diferente. Se você continuar com a mesma postura e com as mesmas práticas, não vai mudar nada, só a cor. Você nunca vai obter resultado diferente se continuar fazendo o que sempre faz. As mesmas coisas. Então, a gente, quando entrou na Ultra, os 4 sentaram e falaram, agora a gente vai fazer diferente. Então, mudamos desde regime tributário, mas principalmente as nossas atitudes, né? E crescemos como pessoas, como empresários, né? E hoje a gente entrega realmente o legado que a Ultra, a própria dinâmica dela, né, é diferente. Então você fazer realmente a coisa mais rápida acontecer e fazer as coisas corretas. Não que você não fazia correto, mas numa outra dinâmica, sabe? Então, eu acho que é o formato de gestão, né, que acaba fazendo o cara andar na linha. Eu, por exemplo,
com as minhas finanças eu sou muito irresponsável, mas eu já toquei negócios de sucesso por ser franqueado, por estar norteado por alguém. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem um processo produtivo já pronto. E o cara, quando ele é empresário daquilo que é dele mesmo, ele tem o jeito dele de baixar as notas, de adiar o compromisso, de botar aqui. Isso acaba atrapalhando muito, né? Não, e eles cobram muito o resultado, né? Então não adianta você entrar e ser só mais um. Falou, mas por que não está acontecendo? Até o Edson, que é o nosso presidente, ele brincou, você é escolhido por Deus, né? Porque tudo acontece só com você, não pode, né? Então você tem que falar, não, aqui também acontece, que eu consigo fazer. Claro que tem alguns associados que eles têm alguma dinâmica diferente que às vezes tu não consegue implantar. Tu até começa, mas não consegue. Mas, num grosso modo, o que eles te ensinam e te ofertam, você coloca em prática e funciona. Você se emprestou já há um tempo para a política, foi um grande secretário, e eu observo que a sua vida é mesmo feita disso, né? Você é um cara que gosta de experimentar. Secretário municipal, daí proprietário de farmácia, agora proprietário de empresa de alimentos, está indo para o ramo cosmético. Você gosta desse negócio? A gente, na realidade, o que eu sempre falo, assim, né, Mauro? A gente tem que, cara, não é tudo, você vai fazer tudo que você gosta ou quer. Tem coisas que é necessário você fazer, é preciso tu fazer, né? E sempre que você se dedica e faz isso com gosto, independente do que seja, o resultado aparece, né? Então, que nem tu falou, eu comecei no ramo de farmácia porque a Maurícia pediu a minha ajuda, falou, você me ajuda, eu quero abrir uma farmácia, eu nunca nem imaginava ser dono de farmácia, gestor, né? E falei, não, tudo bem, vamos lá, eu te acompanho nessa jornada, e tá aí a gente 21 anos como proprietário de farmácia. Quando apareceu a oportunidade de secretário, foi da mesma maneira, né? O Adriano e o Leandro, na época, tinham sido eleitos e formando secretariado. Ele falou, o nome teu surgiu aqui como uma opção para indústria e comércio. Eles estavam propondo um secretariado mais técnico, que realmente fosse pessoas, né, que tivessem em cada ramo. Falei, vamos encarar esse desafio, já que é para a cidade e a gente precisa tentar fazer a cidade voltar a crescer, a gente está junto. Então, tudo na Ultra Popular foi assim também, quando a gente entrou, a empresa Buon de Alimentos ali, embutidos e tal, daí já acaba sendo um sonho, né? Porque eu sempre mexi com carne, desde a minha infância fui criado no açougue, então a Buono foi mais a realização de um sonho mesmo, que a gente também colocou ela em andamento e hoje busca que ela seja realmente conhecida por uma empresa de qualidade e de sucesso. Você vai direcionar suas atenções para ela agora? Agora sim, né? Agora a gente já está mais voltado, né? Porque antes, como a farmácia era o meu segmento principal, vamos dizer assim, né? Onde a gente realmente conseguiu ter sucesso e fazer toda a nossa estabilidade, eu não posso deixar aquilo de lado para administrar um negócio secundário que seria a Buono dentro da nossa gestão, né? Hoje não, hoje ela vai ser o meu negócio primário, vamos dizer assim, né? O principal é aquilo ali, vamos dar foco e vamos fazer acontecer realmente melhores resultados do que a gente já vem tendo. Te confesso que eu estou proibido pelo meu médico de comer salame, mas eu adoro o salame da Buono e não sabia que era vocês que produziam. Como que é esse processo aqui? É muito grande a fábrica? Já gera muito emprego? Como que você está? Não, a fábrica, na realidade, ela não é muito grande porque a gente terceiriza parte da cadeia, vamos dizer assim. A gente não tem abate, a gente não tem produção de suíno, já compra ele abatido do frigorífico, certificado, tudo certinho. Então, você consegue com uma operação menor fazer. É tudo feito aqui dentro do Nova Mutum. Hoje nós estamos com 6 funcionários na equipe, né? Bastante parte do processo, diferente já da farmácia, consegue máquinas que aceleram o processo de produção, né? E na farmácia tem que ter pessoas ali no balcão fazendo toda a parte de atendimento. Mas é algo que a gente pode e deve melhorar ainda bastante, tá? Ela é um produto mais voltado realmente para o artesanal, ali para aquela pegada mais de antigamente, né? Porque a indústria, hoje não, ela sempre foi em cima de número, resultado, né? Então você vai fazendo, vai produzindo e não quer saber
do negócio. A gente não, já faz o negócio com mais cuidado, com mais zelo no processo. É mais premium, né? Exatamente. Porque a diferença que eu sinto, por exemplo, ao consumir um salame Buono para um outro salame de grandes marcas aí, que eu não vou dizer o nome para não ser processado, é que parece que o outro é feito de plástico. Você está comendo um negócio de borracha, né? E o da Buono, você está comendo sabor mesmo. Eu acho que essa pegada aí de não deixar ser tão industrializado é que é o grande sucesso que a marca vem alcançando espaço, né? É isso daí. A gente tem que fugir dessa, né? Porque se a gente entrar no industrializado, você vira mais um. Por mais que às vezes a tua escala não seja tão grande, mas se você tiver o mesmo processo da indústria, o que vai mudar? Então a gente tem alguns processos lá bem artesanais, a nossa defumação de bacon, o nosso salame é realmente aquele salame voltado que o vô fazia antigamente quando matava o porco, o nosso processo ali, claro, você tem todo o segmento de legislação ali sanitário para seguir, né? Sim. Mas é um salame extremamente artesanal, é carne, é condimento, defumação com carvão e lenha e nada mais do que isso. Você que criou aquelas receitas? Porque você já veio do açougue. Não, na realidade, sim, a gente parte dela, sim, mas o meu irmão começou o negócio lá, a Buono com a gente, foi o cara que desenvolveu as principais ali receitas e algumas outras a gente foi no meio do caminho aí do desenvolvimento da marca, a gente foi colocando novos produtos. Inclusive hoje saindo um teste lá de uma linguicinha com rúcula e tomate seco. Ô, louco. Então a gente faz o teste, experimenta, deixa em congelamento, deixa em resfriamento para ver toda a reação dela, né, que vai dar vai ter que mudar muito sal, pouco sal, ou aumenta isso, diminui, e a gente vai fazendo os testes. Hoje passei na fábrica lá cedo, já estava produto em desenvolvimento lá. Deixa eu fazer uma justiça aqui. Eu gosto de dois tipos de salame. Aquele mais sequinho, que é o que a Buono faz, e aquele recém-cru. O cara fez ele ontem. E aqui em Nova Mutum, lá na feira municipal, tem um velhinho italiano na entrada à direita. Como que é o nome dele? É o Sela? Acho que é. É um italiano. Você entra ali à direita, assim, você já vê a barraquinha dele. É o melhor salame... eu falo salame cru. É o melhor salame cru do mundo e adjacência aquele lá, viu? E o salame já curtido, o melhor é da Buono. Hoje você tem uma área de atuação com a Buono só em Nova Mutum ou está em outros mercados? Não. A gente, desde que abriu a Buono, a gente entendeu, entendeu não, mas nesse desenvolvimento da marca e o que a gente iria fazer, a fábrica ela acabou ficando um pouco grande para você ter um mercado somente aqui dentro de Mutum. Então a gente já foi buscando selo para a gente poder vender fora do município, né? Então a gente primeiro entrou com o selo de inspeção municipal, segundo momento o SUSAF, que nos permite legalmente vender em todo o estado do Mato Grosso. Então a gente foi buscando novos mercados e abrindo parcerias, né? Hoje a gente vende Cuiabá, vende Várzea Grande, vende o norte aqui até Sinop, até Sorriso, né? Sinop a gente não atua ainda, que não conseguimos estruturar uma linha. Diamantino, Tapurá, Taiangá, Ipiranga. E tudo isso rodava com farmácia comendo pra cima e pra baixo, o cara fica louco, velho. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Então você vai fazendo todo esse processo junto. Hoje o nosso principal cliente hoje é o Big Lar em Cuiabá. Pô, legal, cara. Então, assim, a gente tem produtos nossos lá, que realmente é um mercado de qualidade, né? Referência até em qualidade. O que eu preciso, vai no Big Lar que tem. Top demais. Então, a gente tem hoje nossos produtos lá cadastrados, vende super bem. Então, realmente, faz isso ser gratificante, sabe? Você vê, eu encontrei teu produto lá, eu comprei em outro município, em outra situação aí. E a gente cada vez vai tentando melhorar mais a nossa parte comercial para estar produzindo mais e chegar em mais lugares. Afora a Buono, que eu acho que é uma marca consolidadíssima e só vai crescer daqui para frente, você também está com um projeto novo com a Mauricéia, que é a Belli Cosméticos. Isso, a gente está com a Belli ali, né, que agora em junho a gente inaugura ela. Foi um negócio de ocasião, na época a gente acabou comprando uma farmácia e a gente não conseguia transformar ela em ultra, por questão de estrutura ali, mobiliário, ponto e tal. Então a gente falou, então vamos abrir uma loja de cosmético. E a gente começou a desenhar, demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, mas porque daí entrou esse processo de venda, então a gente tinha que dar atenção para essa venda. Então esse mês de maio aí a gente praticamente ficou só em função dessa transição, né, da loja.
Então a gente acabou demorando um pouquinho mais, mas agora em junho ela abre as portas e vão oferecer algo diferente também no Mutum, produtos de qualidade que você tem que buscar fora, às vezes que não tem alguém especializado que vem, eu tenho que encomendar, eu tenho que esperar uma semana. A gente vai tentar ter isso mais rápido possível para o cliente. No segmento de farmácia isso não acontece, mas acho que nesse segmento dos cosméticos, o empresário mutuense, o comerciante mutuense, cosméticos, eu vou dizer roupas, aí, calçados, ele é muito vítima de produtos de fora, né, Romário? Se criou uma cultura de que, no final de semana eu vou em Cuiabá e compro. Isso está fazendo muito mal também para o comércio. E não só isso, né? A própria internet, né? O e-commerce hoje, ele tem uma participação muito importante nesses segmentos que a farmácia acaba tendo a restrição por causa da exigência legal do farmacêutico, né? Então, os outros segmentos que não precisa, o e-commerce ele impacta muito, né? É claro que daí você tem que ter uma previsibilidade, comprar com antecedência, esperar chegar, se chega, né? Porque hoje o nosso correio do jeito que está, louco. só Deus sabe quando você vai receber, mas enfim, não é esse o assunto. Mas o e-commerce ele te tira muito movimento. Então você também, como a própria questão da farmácia, tem que ter um atendimento diferente, você tem que colocar uma opção a mais. Vou aqui, preciso comprar isso, é mais rápido, você fazer um disco entrega, ter uma facilidade de pagamento, de parcelamento, enfim. Então, alguns cases que nós temos de sucesso na farmácia que a gente consegue também replicar para a loja de cosméticos. É desafio ser comerciante Nova Mutum? Está complicado? É um momento difícil da economia de modo geral? Eu não digo Nova Mutum, eu digo Brasil, né? É muito difícil empreender, Nossa, hoje, na realidade, o governo ele deveria estender um tapete vermelho para o empresário, né? E o que ele faz é jogar contra. É como o agronegócio também, né? O quanto deveria ser valorizado o segmento e eles fazem bem o contrário. Cada vez te cobram mais, te exigem mais, você tem que produzir mais para dar mais dinheiro no sentido de gerar imposto e recolher. Então, assim, no Brasil, do modo geral, essa questão de empresário, a questão trabalhista, questão social, cada vez só mais cobrança, vão apertando e vai te sufocando. Então, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente para quem vai começar, né? Você já está um pouquinho mais estabilizado, você já tem uma estrutura, mas e quem está começando? Quem quer abrir uma farmácia hoje? Tu já fez essa pergunta, o quanto é difícil? Porque quando tu vai abrir, geralmente você tem um capital limitado, você não tem acesso a uma linha de crédito, você não tem isso, não tem aquilo, e isso vai cada vez mais sufocando. E aí o governo vai te apertando, quando você vê você está morto. Um negócio que me deixa assim estarrecido é que o governo ele não cansa de fazer programas sociais, não que eu seja contra, tem gente que realmente precisa, mas nas pequenas coisas ele acaba matando o cidadão. Por exemplo, farmácia hoje, a carga tributária que incide sobre medicamentos, se ela não existisse, eu vou te falar para você, não tinha gente doente nesse Brasil, que o medicamento era muito mais acessível, né, Romário? Hoje eu estava vendo até vendo um vídeo na internet, bem um empresário falando sobre isso, né? Porque assim, hoje o Brasil ele tem uma arrecadação de imposto de renda não tão alta quanto deveria ter, de imposto de renda, que é em cima do que você ganha. Sim. Mas ele tem uma tributação muito alta no item de consumo. Sim. Quem, desde do classe E a vai pagar. Claro, quem consome mais, paga mais. Então, ela já está embutida no preço. E aí, isso daí sufoca a pessoa, como tu falou, tu pegar um medicamento, você é assalariado, o teu salário é 1.518. 18 por mês. Tá bom, tira parte do imposto. Então, hoje tu gasta R$100 na farmácia, tu vai gastar 70. Sobra R$30 para tu gastar em alguma outra coisa. Juro, mesma coisa. Tu vai pagar juro. Então, a taxa de juro que está hoje no mercado, você pega e para quem vai o dinheiro do juro? Para o banco. Sim. Ninguém mais faz uso desse recurso. Então, esse imposto no consumo que está errado no Brasil. Então, tributa mais a renda e deixa o consumo mais leve para o assalariado, para o empresário, para aquela pessoa que realmente está produzindo. Porque, por mais que crie programas sociais, a maior distribuição de renda é a riqueza gerada ou pela empresa, ou pelo agro, pela economia do modo geral. E isso não existe distribuição de renda maior no mundo. Por que os Estados Unidos? Por que países da Europa? Porque eles são extremamente capitalistas e produzem. Sim.
A China. A China fala toda a parte social socialista da China, mas a China ela é extremamente capitalista. O que norteia hoje a China? É a produção, Sim. é o baixo custo, Sim. é a efetividade, a excelência no que está produzindo em termos de renda. E Então aí você vai falar que programas sociais hoje vão tirar a pessoa da miséria? Eu não conheço um ex-beneficiário, por exemplo, de Bolsa Família. Então, eu até certa fase da minha vida fui. Não que eu seja contra. Gente, eu volto a dizer, tem gente que precisa, mas, Sim. poxa, eu acho que ele acaba amarrando, ele acaba alejando o cidadão com um dinheiro que é ínfimo, mas não te deixa ser miserável, morrer de fome. Aí o cara fica dependente daquilo. Agora, gostei da ideia da gente taxar mais consumo, né? Taxar menos o consumo e mais a renda. Taxar menos o consumo e taxar mais a renda. Eu, por exemplo, eu tenho um gasto mensal de R$ 1.200 com medicamento. Se fosse dentro dessa lógica, eu economizaria R$ 400 por mês. Num ano, R$ 5.000. Exatamente. Então, olha a escala disso, né? Tu poderia comprar alguma outra coisa, investir, fazer a economia girar, entendeu? Não vou gastar R$ 400 em remédio, mas de repente vou comprar um bem de consumo. Paga uma moto, uma parcela de um carro, caramba. Exatamente. É isso mesmo. Agora, para a gente encerrar aqui, Romário, política, Romário não volta mais. Política no momento não. O que foi a experiência que tu não gostou? Não é. A experiência foi muito válida. Até eu comento que as pessoas falam, mas e aí, a política, na realidade, ela é importante, desde que ela seja feita da maneira correta. Eu tive uma experiência muito boa, com pessoas boas, né? O Adriano como prefeito, o Leandro como vice. Então, realmente foi um momento de aprendizado e até de entender o que é o público, né? Porque às vezes a gente cobra muito, esse negócio não funciona, esse negócio não sai do lugar, isso e aquilo, mas você vê que realmente é muito burocrático, né? Ele é muito engessado, é diferente hoje na farmácia. Eu te dei o exemplo aqui do Power Mix de tu pintar. Tu chega aqui, faz uma cotação de mão de obra, uma cotação de material e você manda pintar. Sim. Lá você tem que abrir licitação, lá o cara chega, depois ele entra com um embargo da licitação, que ele não foi chamado, que a carta não chegou. Com tudo. E aí, às vezes, você acaba pagando mais caro e material de menos qualidade, né? Que a licitação não é sinônimo de produto barato e nem de qualidade, infelizmente. Mas é um processo que foi adotado no Brasil e você tem que seguir. Então, você vê que realmente o gestor público ele tem muita dificuldade, muito mais do que o privado. Né? Tem muito engessamento ali da máquina que te deixa... Às vezes, o cara até queria fazer mais, mas não consegue por essa burocracia. Então... foi algo muito válido, eu tirei muito proveito, realmente até hoje, para a nossa vida como empresário, é importante você entender como funciona, saber as mazelas, as dificuldades, onde estão os gatilhos ali, né? Eu hoje, por questão pessoal, eu não me vejo na política, né? Mas a política precisa de pessoas, né? Quem puder se dedicar para a política e não a política para ela, é muito importante. Você vê, você dá a tua contribuição também, você fazer, porque realmente na política tu consegue mudar a vida das pessoas, né? De uma maneira para bem e para ruim. Se quiser, né? Então, agora, um passarinho verde me contou, eu odeio essa história de passarinho verde. Tá, fofoca me contou, que o Romário agora vai dar um tempo pra cabeça e vai correr uma maratona na África. Você vai... na realidade, isso já estava programado, né, desde o ano passado. Vai lá enfrentar os quenianos, o bicho é doido, né? Embarco quarta-feira agora, né? Quarta-feira eu vou a Durban, na África. Bacana, cara. Participar de uma ultramaratona, né? É a rainha das ultramaratonas, é a mais antiga e maior ultramaratona do mundo. Bacana, cara. São 23 mil corredores lá, 23 mil malucos. Por coincidência, vou te dar uma referência, você vai gostar muito. Eu já estive em Durban, eu morei em Pretória. Então você vai gostar muito, é um país muito bonito, eu morei 10 meses só, mas é um lugar muito bacana, te desejo muita sorte lá e obrigado. Parabéns pela atitude, aos 46 anos correu uma maratona. Uma ultra, né? Uma ultra, mas por que ultra? Qual a distância dela, né? Ela não é 42? Não, essa daí é 90. Meu Deus. 90 tu aguenta correr 90 km? Rapaz, vamos tentar, né? Porque a gente treina, você não chega a fazer o volume da prova, né? Então você treina volumes menores. Mas já fiz prova de 58, né? Caramba. 58 quilômetros e já fiz treino desse mesmo volume, né? Todo dia corre o quê? 15? Não, depende do dia, né? Nem sempre tu faz um volume muito alto, tem dias que você faz 8, 10, tem dias que você faz 20, tem dias que tu corre 40, aí conforme você vai estar chegando perto da prova e de objetivo, né? Então, quando você vai fazer uma maratona que é 42 quilômetros,
o máximo que tu vai correr é 30, 34, não chega a correr os 42. Como eu estou nessa preparação para ultra, eu já fiz treino de 58 também. Só treino, né? Então é um negócio que você vai criando casca para você encarar os 90, né? Vamos ver se domingo que vem, agora nesse próximo domingo, que é a prova, né? Largando lá e finalizar esse desafio aí com sucesso. E nós vamos estar postando aqui no Power Mix. Romário, quero agradecer você primeiro pelo ser humano que você é, cara. Você é um cara fantástico, muito bem quisto. Eu, nos últimos meses que me aproximei mais de você, mas só vejo boas referências. Te desejar sucesso para você e para a Mauriceia em qualquer projeto da sua vida. E nós estamos aqui qualquer hora que você precisar. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço aí, né, pra gente estar fazendo esse bate-papo. É muito gostoso isso, é prazeroso você falar e alguns exemplos que você acaba tendo de sucesso, né? Coisa que no Brasil as pessoas compartilham mais o fracasso do que o sucesso. Né? O sucesso às vezes incomoda as pessoas e quando deveria ser o contrário, né? Mas agradecer a vocês o espaço, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a minha família, a Mauriceia, a Betina, minha filha que mora lá no Paraná, ao Júnior e a André por todos esses anos, né? A gente já conversou bastante sobre isso, a toda a equipe, a população mutuense, né? Que nos ajudou em todos os momentos que nós tivemos aqui, então isso realmente é muito gratificante e a gente poder retribuir um pouco do que você conquista também é muito bom, né? A gente procura sempre que pode, na medida do possível, ajudar o próximo e eu acho que isso daí que realmente é o que te deixa o valor ou o sentimento de gratidão realmente por tudo que a gente passou e construiu. Muito bem, meu entrevistado de hoje está aí, Romário Limberger, rumo a Durban, na África. E a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer você por mais essa entrevista, você de casa que gentilmente aí nos assistiu. E eu quero encerrar aqui com uma frase do Berton Bradley. Se você acha que alguém merece um elogio, esse é o momento de fazê-lo, porque ele não poderá ler a própria lápide depois de morto. Um abraço.